A leitura é a Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 26, 25 e 26, e capítulo 6, versículo 1 e 10. Irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamos-nos também pelo Espírito. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos mutuamente, invejando uns aos outros. Meus irmãos, se um homem for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, instruí-o com o espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga alguma coisa quando nada é, e é a si mesmo se engana. Examine cada um suas próprias ações, e então terá sua glória somente em si mesmo, e não se compare com o outro. Porque cada um carregará o seu próprio peso. Aquele que é catequizado na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o catequiza. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semear em sua carne, recolherá da carne corrupção. E o que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque em tempo propício colheremos o fruto. Se houvermos sido constantes, obedecemos constantes. Portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, normalmente aos companheiros, aos irmãos na fé. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 16. Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ele muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor comoveu-se e disse-lhe: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se sentou e começou a falar. E Jesus entrou, entregou a sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Sentar-se. Alguns avisos importantes, peço a atenção de todos. Já algumas semanas que se passaram, nós tivemos alguma intercorrência aqui com o funcionamento de celulares durante a Santa Missa. Nada de grave assim, mas preciso só renovar aqui o que a maioria já conhece, né? Quando entrar para o ambiente da igreja, deve desligar os celulares. Para que não haja que eles funcionem durante a missa ou que façam qualquer perturbação. É o momento de oração máximo, que é a Santa Missa. Então, todos que ao entrar, dê isso bem em mente, ao entrar na igreja, né, que mantenham os celulares desligados, para que isso não aconteça no momento máximo, que é a Santa Missa. Renovo aqui meu pedido, né, e a todos que sempre que venham aos domingos da Santa Missa, façam a visita ao Santíssimo Sacramento. O domingo é o dia do Senhor. E muitas vezes ocorre, não digo todos, não atingindo a todos, mas ocorre que alguns vêm à Santa Missa ali ao máximo e depois tem que se retirar para casa porque depende de transporte e tudo. Acaba que a visita ao Santíssimo Sacramento fica de lado, né? O Santíssimo Sacramento fica na igreja ali, guardado no sacrário, né? Ninguém pode ter o Santíssimo Sacramento em sua casa, né? Ninguém tem esse privilégio de ter. As normas da igreja não permitem isso. Então,
Se tem Nosso Senhor no sacrário, na capelinha, por que não visitar Nosso Senhor? E quanto tempo a gente gasta com tanta coisa inútil, né? Com celular, com conversa desnecessária. Então, eu peço que levem isso, tem esse capricho. Do domingo eu vou à Santa Missa e eu vou também visitar Nosso Senhor no sacrário. Peço a todos que tenham isso bem no coração, bem na mente. Nosso próximo dia 5, nós temos a alegria de celebrar São Pio X, o grande Papa da Igreja. Eu vi alguma dificuldade do calendário no dia 5, alguma dificuldade ali. Parece que alguns consideram o dia 6, mas eu acho que o mais certo é do dia 5. Enfim, essa semana é dedicada a São Pio X, o grande Papa da história da Igreja, entre os grandes papas. É um homem de origem humilde, de família bem simples, e Nosso Senhor escolheu esse homem para ser, em pleno século, nos séculos 20 e 21, uma luz imensa, nesse momento tão difícil da Igreja, tão difícil, tão complicado. Só queria fazer um comentário aqui. Já algumas pessoas vêm me dizendo que Papa fulano de tal, que era uma pessoa de origem humilde, era pobre, ou que o bispo fulano de tal era uma pessoa de humilde. Esse não é o critério. Eu quero só lembrar isso, é importante. Esse não é o critério, entende? O fato de ser pobre não é o critério. O ser pobre pode ser bom. Existem pobres muito humildes, gente de muita virtude, mas existem pobres também muito orgulhosos. Então, a pobreza não é o critério. Pelo contrário, muitas vezes um pobre pode se valer de um cargo desse importante e se entregar à ambição. Ou também, uma pessoa rica utilizar de um cargo eclesiástico e se entregar à ambição. Certo? A balança aí vai ser a virtude. Entende? A prática da virtude. Que se entende para um homem de Deus, o homem do sacerdote, o bispo, ou o Papa, o chefe da igreja. Primeiro, que ele tem devoção a Nossa Senhora. Tudo começa por aí. Que tem devoção a Nossa Senhora. Segundo, que ele não tenha ambições no coração. Que ele não procure o cargo religioso, a vida religiosa, o cargo, a função de sacerdote, bispo ou papa, por ambição. Porque tem sede de poder, que ele não tenha ambição. E terceiro, que ele tenha bom senso. Aparentemente, parece que os estudos deveriam ser a coisa assim, que a primeira coisa, para a pessoa ser padre tem que ser muito estudo. É bom ter, sim, muito estudo, sim. É verdade, o padre passa a vida toda estudando. Ele não para de estudar. Mas esse ainda não é a prioridade, não. A prioridade é que ele tenha essas tríplices qualidades. Seja o devoto de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem, que ele não tenha ambição. Ele está ali por Deus, para servir a Deus. E que ele tenha bom senso. Santa Teresa reclamava muito, era muito exigente com relação a isso, com relação ao bom senso, de modo que ela fazia ali uma avaliação das suas religiosas, as candidatas à vida religiosa, se tinham bom senso. Podem procurar nas obras dela, ela sempre está falando, lembrando esse assunto. Bom senso, isso é o correto, a pessoa capaz de distinguir entre o correto, entre o conveniente,
ou inconveniente, ou incorreto. Então, esse sim. Essas qualidades estavam no santo, no nosso grande São Pio X. Somando isso, está ali alto grau de virtude. Muito jovem ainda, né? Alto grau de virtude. Então, essa ideia da pobreza, da riqueza, isso não é o critério, não. Pode, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. A pessoa ser rica ou ser pobre, por vezes ajuda, por vezes atrapalha. Isso não vai ser o critério definitivo, não. Eu não posso deixar aqui de citar a vida desses grandes, desse gigante da fé, muitos acontecimentos para a Santa Igreja. Ele nasce em 1835, morre ali já em 1914, já ali por acaso na Primeira Guerra Mundial. O direito canônico, a contribuição dele importante para o direito canônico, para os cânones da Igreja, para a música sacra. Ele era um amante do canto gregoriano e os documentos dele com relação às condenações contra o modernismo, a encíclica Pascendi, a comunhão das crianças, que ele prezava tanto, a comunhão das crianças, que se dê a comunhão às crianças ainda. O jansenismo tinha uma tendência de não deixar que a pessoa deve crescer, depois de adulto, né, deve esperar que a pessoa amadureça, a ideia jansenista. Ele sempre propagou e incentivou a comunhão das crianças, enquanto estão inocentes, que tenham acesso ao Santíssimo Sacramento. O barão von Pastor, grande historiador, definiu de São Pio X a seguinte figura: ele foi um desses poucos homens escolhidos, cuja personalidade é irresistível. Todos se deixavam mover pela sua simplicidade e pela sua amabilidade angelical. Mesmo assim, havia aquele algo mais que o fazia chegar até os corações de todas as pessoas. E esse algo é mais bem definido ao afirmarmos que todos quantos eram admitidos à sua presença tinham uma profunda convicção de se encontrarem frente a frente com um santo. E quanto mais se conhece sobre ele, tanto mais forte se torna essa convicção. Belo texto de Pastor. Curioso, fatos maravilhosos na vida dele. Posso citar um aqui, poderia citar vários, mas no encontro dele vai uma princesa entregar ele a uma filha, né, que estava doente, estava de paralisia infantil, e ela falou: Santo Padre, minha filha é doente, nasceu com paralisia, tem paralisia infantil. E ele segura a criança, né? Deixa eu ver, ele segura, botou a criança em pé. Não tem nada não. E a menina sai andando normalmente. E outros milagres dessa categoria. Grande São Pio X. Honra e glória a nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse grande santo da Santa Igreja. E também na atividade de Nossa Senhora, dia 7, próximo. Aqueles que puderem estar na Santa Missa, louvável que se façam comunhão nesse dia a Nossa Senhora, em desagravo dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração. São Paulo aos Gálatas lembra 3 pontos importantes na epístola dele.
ele fala: meus irmãos, se um homem for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, instruí-o com o espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados. Carregai o peso uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Ele lembra também: se alguém se julga alguma coisa quando nada é, a si mesmo se engana. Examine cada um as suas próprias ações, e então terá a sua glória somente em si mesmo, e não se compare com o outro. A epístola dele podemos resumir em 3 pontos importantes. Primeiro, se alguém se imagina ser algo, isso só já é um péssimo sintoma. Se alguém se pensa ser algo, ser alguém importante, ou ser um santo. Imagina a pessoa se imaginar: eu sou um santo. Que loucura. Jogou fora o pouquinho que juntou. Porque nós podemos ser surpreendidos pelo pecado e pode acontecer as mais inimagináveis transgressões. Quando a gente vê alguém cair em certos pecados graves, né, o espírito humano tem uma tendência de ficar escandalizado, de achar estranho. Nossa, que pecado horrível, né, que ele cometeu. Sem pensar que se você tivesse também naquelas mesmas circunstâncias, talvez você fizesse o mesmo ou pior. Então, quando a gente vê os outros caírem em falhas graves, não jogue pedra. Procure ajudar. E lembre também que se você estivesse naquela situação, você faria o mesmo ou pior, como diziam os antigos. Quando vires homem bom, imita-o. Quando vires homem mau, examine a ti mesmo. Essa é a regra. Quando você vê alguém fazer uma coisa de ruim, se examine. Outra coisa é importante lembrar: se nós não caímos, se tivemos a graça de não cairmos naquele pecado que o outro cometeu, agradeça a Nosso Senhor, que por ter conservado você na prática da virtude. Isso não é merecimento seu. É a graça de Deus, a graça divina. Então agradeça. Há pouco nós falamos aqui sobre a gratidão, né? Então agradeça, reconheça o benefício que você recebeu e agradeça a Nosso Senhor. E procure retribuir. É assim que a gente faz, como ensina o grande São Tomás. A pessoa que examina a sua própria conduta estará longe de se enganar em loucas convicções. A pessoa que procura se examinar do que anda fazendo, das suas tendências, mais dificilmente vai cair em graves falhas. Porque procura se examinar, não examinar o outro. Porque não sabemos do que nós somos capazes. Não sabemos. Quando o São Paulo fala do carregar os fardos um dos outros, são Gálatas 6:2, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é o maior fardo, qual é a carga mais pesada que nos aflige, que nos machuca? São as tentações e os pecados. Isso é o que mais nos aflige. Se todo mundo for olhar direitinho,
Em última análise, é isso. O que mais dói na gente, o que mais aflige o coração humano não são as tentações e o pecado. No final é isso. As tentações podem surgir do demônio, podem surgir do próximo que nos tenta, ou pode surgir de nós mesmos. Enfim, são sempre tentações. Cabe a nós, cabe a cada um de nós, estando no esforço da virtude, um ajudar o outro, porque ninguém é autossuficiente. Ninguém é por si mesmo. Eu já conheci pessoas que tiveram notícias de que, ao entrarem em contato, ao sentirem sintomas de doenças graves, e o médico diz: você tem tal doença, você está de câncer, você está de doenças bem graves, né? A pessoa sente como que um impacto, né? Um médico me falava assim: quando a pessoa passa por esse processo, ele fica sem chão, porque ele fica num sofrimento grande. E alguém tem que ajudar ele, senão ele pode até cometer uma loucura. Então, tem gente que... o espírito humano é frágil, né? E ao entrar em contato com as notícias mais graves, né, a pessoa fica sem chão, fica debaixo de grande sofrimento. É nessa hora que um de nós pode ajudar, que a gente pode dar apoio, E o apoio não é apoio material da medicina. Esse apoio é muito bom. A medicina sempre tem bom tratamento, traz sempre o conforto. Mas o que mais a gente vai socorrer o outro é na sua alma, né? Porque aquele momento de uma doença grave é também um momento de tentação. Então a gente deve, é nessa hora que a gente vai mostrar o Espírito, como ele fala aqui em São Paulo: façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos na fé. Então aquele que está ali debaixo de grande sofrimento, a gente vai ajudar. Entre as obras de misericórdias corporais estão essas, né? Socorrer e assistir os enfermos. Então, cabe a nós, do espírito católico, estar atento para o sofrimento do outro. E por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes nós estamos muito atentos aos nossos sofrimentos. Pode observar isso. Nós estamos muito voltados para os nossos sofrimentos. Porque minha vida é muito difícil, porque eu tenho um problema de coluna, porque eu tive um problema em casa com minha esposa, e porque meu filho está... E a gente está sempre muito ao redor de nós mesmos, né? A gente acha estranho que no Renascimento tenha se destruído, tenha se substituído o mundo em que Deus como centro do universo, né, para ser o homem centro do universo. Quando a gente fala assim, como que o Renascimento errou, tá vendo? Porque o centro do universo não é homem, o centro do universo é Deus, né? E o Renascimento veio substituir, dizendo que o centro do mundo é o homem. É errado isso mesmo. Mas não é que a gente pratica isso também? Cada um de nós tem essa tentação de se achar o centro, de se colocar no centro. E acaba que a gente esquece do outro. São Paulo aqui vem lembrar isso também. A gente tem que estar atento para a precisão, para o sofrimento do próximo. Carregai o fardo um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Esse é o São Paulo que vai de cheio no tema. E, como vimos um pouco acima, nunca se escandalizar com o pecado do outro, porque também nós cometeríamos os mesmos pecados. Uma pessoa uma vez comentou comigo que a chefe do trabalho dela era uma pessoa muito orgulhosa.
E ela falava para todo mundo com a boca cheia que ela é uma pessoa que fazia o bem, uma pessoa que ajuda. E ela contava assim, coisa por coisa que ela fazia. Eu fiz isso de bom. Eu ajudei tal pessoa. Olha, eu acabei de falar de ajudar o próximo, né? Ela falava isso também, que ajudava o próximo, que via uma pessoa doente e ajudou também. Ela contava assim tanta coisa da vida dela, maravilhas que ela fez, que ela faz. Olha o grau de orgulho. Mas a gente fica assim, ó, que horror, como é que a pessoa chega a esse estado? Mas você faz o mesmo. Se deixar, a gente faz a mesma coisa. Essa pobrezinha eu até desculpo porque teve pouca formação religiosa. Até hoje ela pensa que ela é uma pessoa maravilhosa. É uma ignorância invencível. É uma coitada, né? Mas quando a gente vê isso, o que a gente faz? Olha aí. Será que eu também não faria a mesma coisa? Faz. Faz igualzinho. Faz pior ainda. A oração perfeita é aquela do publicano, que Nosso Senhor fala no Evangelho. Tá lá o fariseu falando que nem essa pobrezinha que eu falei agora. Eu te dou graça, Senhor, porque eu sou uma pessoa, porque eu pago o dízimo, porque eu faço tudo certinho e tal. E tá lá publicando, ó, com a cabeça baixa lá. Tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Essa é a oração perfeita. Entendem? Então, a gratidão a Deus. Se tem alguma coisa que te fez de bom, agradecer a Nosso Senhor que deu a gente a capacidade para fazer o bem. E sempre, ó, batendo no peito, meu Deus, perdão, porque eu sou um grande pecador. Eu mereço o inferno. O inferno é pouco para mim ainda. Aí sim. Aí sim. Sempre considerarmos pequenos e sempre pedintes diante de Deus. Sempre pedintes. Sempre. E a mão estendida para o próximo. Outra coisa importante, gente, uma vez uma pessoa me falou assim, se queixou a mim, que uma pessoa, ela ajudou uma pessoa muitas vezes e essa pessoa nunca agradeceu. Ah, padre, eu ajudei essa pessoa muitas vezes, dei dinheiro a ela, inclusive. Ela estava doente, ajudei. Eu fiz todas as obras de misericórdias corporais e espirituais por essa pessoa e ela nunca me agradeceu. Olha você errado. Você fez para quem, afinal de contas? Se você faz o bem a alguém esperando agradecimento, você é um frustrado. Jogou tudo fora, perdeu tempo. Quando a gente faz bem a alguém, é para Nosso Senhor que a gente faz, gente. E só. E queremos o quê? Recompensa agora aqui? Você é muito burro. A palavra é essa. Querer recompensa aqui você é muito burro. Recompensa de quem? A gente quer o quê? A gente quer um dia, né? Sentar lá no céu, no último banquinho lá que tiver sobrando pra gente. Se Nosso Senhor quiser dar pra gente isso, a gente fica bem feliz. Então, faça o bem, lembrando que é para Deus que você faz. E aí sim, está indo pela estrada certa, está indo pelo caminho certo. Faça o bem às pessoas, faça o bem a todos, mas sabendo o que está fazendo para Nosso Senhor. Ciente que está fazendo para Nosso Senhor. E não espere agradecimento de ninguém. Se puder fugir do agradecimento, melhor ainda. Na hora que você vê que a pessoa vai agradecer, olha, fuja, para não receber o muito obrigado, para não receber para não ouvir muito obrigado. Faça por Nosso Senhor. Só isso. E Nosso Senhor que vê,
Está lá anotando. E Nosso Senhor vê como é que os antigos falavam, né? Eu já falei que outras vezes, uma formiga escura, numa noite escura, em cima de uma pedra escura, Deus vê. Uma formiga escura, na noite escura, em cima de uma pedra escura, dentro de uma gruta escura, Deus vê. Basta isso. Então a carga maior que São Paulo fala é isso: a tentação é o pecado. Devemos combater e devemos ajudar o próximo. O Evangelho é belíssimo. A cidade de Naim, até hoje existe a cidade de Naim, eu acho que hoje é um vilarejo, mas era a cidade, hoje é um vilarejo. A cidade hoje está toda asfaltada, cheia de ruas, mas ainda é uma cidade pequena, ainda é uma vila pequena ainda, é bem pequena. Tem atualmente aí, em torno de 2.000 habitantes. Naim chegou a ter, há pouco tempo, 200 pessoas e 34 casas. Pensa aí. Uma cidadezinha muito simpática, cercada de muros. Tem ainda hoje ali uma capela, eu imagino que seja dentro ainda, né, dos cruzados que eles fizeram ali. Bonita a igreja, um estilo grego. Outrora se dedicava a plantio de uva e de oliveira. Atualmente, Naim se dedica à tapeçaria, né? Bem dedicada à tapeçaria, que é uma excelente atividade. Tapetes, muito bom gosto. É uma planície fértil do Edreslon, em que acontece essa cena. Nosso Senhor, essa senhora era viúva, tinha um filho só. Perdeu o filho, o menino morreu, ficou doente, faleceu. E ela veio saindo da cidade com todos os habitantes da cidade, que era bem pequena, bem pouquinha gente, mas era uma quantidade boa de gente. E Nosso Senhor estava entrando na cidade com aquele pessoal que vinha acompanhando ele desde lá do Monte das Oliveiras, do Sermão da Montanha. E o povo estava entusiasmado com Nosso Senhor e vai entrando na cidade com ele, quando essa procissão fúnebre vem saindo. E Nosso Senhor, como era o costume entre eles, a preferência era, se tem duas comitivas se encontrando, a preferência é a comitiva que vem por motivo tristes, por sofrimento, por motivos graves. Então eles param ali, Nosso Senhor fica de lado, passa o caixão e Nosso Senhor se aproxima da viúva para poder consolar. E ocorre aquela cena belíssima, né? O morto diante do autor da vida. Nosso Senhor vai consolar a viúva, ressuscita o rapaz e entrega o rapaz à mãe, né? A nuance é importante. A nuance é bem importante. A viúva naquela época, no caso dela que tinha só um filho, estava entregue a todo tipo de rapina. Então, assim, tudo que ela tinha era tomado porque ela não tinha quem defendesse ela, né? Ela não tinha nem marido nem filhos. Então ficava a mercê. Perdia a casa, invadiu a terra dela. E Nosso Senhor vem se queixar disso, inclusive no Evangelho, aí em São Lucas, no capítulo 20 e 18, e em São Mateus 12 e 40. Nosso Senhor vem se queixar dessa rapinagem, né, que se fazia com as viúvas. Isso acontecia. Então Nosso Senhor prestou a ela um serviço imenso, deu a vida ao filho dela e livrou aquela pobrezinha de cair nas mãos dos usurários. Aqui a gente pode apenas 3 pontos importantes nesse evangelho, bem importantes. As viúvas
São Francisco de Sales tem uma mensagem para as viúvas. É muito bonita essa mensagem dele, muito bonita, muito oportuna. Ele lembra o seguinte, que a viúva vive retirada dos passatempos do mundo. Depois da morte do seu esposo, né? Ela agora está preocupada agora de terminar ou de continuar a formação das crianças que ficam debaixo do seu proteção. São Paulo também, Timóteo tem vale a pena depois olharem no capítulo 5, 6 e versículo 6 sobre esse tema, muito bom. São Francisco de Sales continua também sobre as vaidades. Há um fato aqui bem curioso. Quando aquela senhora, aquela jovem senhora, né, Francisca Fremel de Chantal, começou a procurar ele para poder, todos aqui conhecem, né, procurar o santo para fazer direção espiritual, porque ela era viúva, era uma jovem viúva. E surgiram para ela muitos e muitos casamentos. Ela vai procurar o santo para poder dar a ela um rumo na vida, né? E se colocou debaixo da orientação dele. E ele, numa ocasião, ela chegou na igreja toda enfeitada, toda pintada, toda como mulheres gostam de andar, toda enfeitada, toda pintada. E o santo, quando viu, perguntou: então a senhora quer casar de novo, é isso? Ela ficou sem graça e ela conta depois, né, que nunca mais ela se enfeitou. É curioso isso. Depois ela vai se colocar debaixo da orientação dele e vai formar uma casa religiosa, a fundação de uma instituição religiosa debaixo da orientação desse grande santo, homem incrível, São Francisco de Sales. Ele continua também as vaidades, a atenção e o cuidado dos filhos e o exercício das virtudes, a prática das virtudes. Ele fala que a viúva, deve dedicar esse momento para a prática das virtudes. E a vida de oração. Bela orientação que ele dá para as viúvas, muito bom. Em muitas ocasiões, muitos dos nossos grandes santos foram formados por boas mães e boas viúvas. Lembrando, Santo Agostinho a mãe dele era viúva, né? O patrício tinha morrido e o filho se entregou a uma vida de desordem, de pecado, horrível, uma coisa triste. E são as orações daquela viúva que vão trazer para a Santa Igreja o grande Santo Agostinho. Que Santo Ambrósio dizia, ela chorava muito pela conversão do filho, e Santo Ambrósio dizia: Senhora, não chore. Não é possível que não se converta o filho de tantas lágrimas. E ela via a conversão do filho. E os frutos para a igreja da conversão do grande Santo Agostinho. Outro santo que pouco conhecido, santo italiano, a mãe dele tinha sonhado, tinha se casado, era casada e não tinha filhos. E ela sonhou que ela dava à luz a um lobo. E depois esse lobo entrava na igreja e virava um cordeiro. Ela ficou intrigada com esse sonho. Mais tarde, ela fez a promessa a Nossa Senhora, era muito devota de Nossa Senhora do Carmo e muito ligada aos carmelitas. E ela finalmente alcançou a graça, teve um filho. Esse menino deu um trabalho que era um horror, porque ele vivia ali no ambiente de Florença, uma cidade muito mundana, em pleno século XIV, más companhias, péssimos colegas de escola, e esse menino saía, como rapaz, ele saía para as noites de festa. Florença era bem isso aí, nessa época. Então,
ela vivia então sofrendo, chorando, imaginando, meu Deus, então aquele menino que eu sonhei, aquele lobo que eu no sonho deve ser ele, que sei lá. E ela vivia pedindo a Nossa Senhora e a igreja dos Carmelitas pedindo pela conversão do filho. Lá um dia ela teve um embate entre ela e o filho. Ela desabafou com o filho tudo, aquele lixo que ele estava fazendo da vida dele, e ele reagiu também, não, é assim mesmo, e bateu, como é que o povo fala, bateu boca, né? Bateu boca com a mãe dele, coisa horrível. No final, o menino sai pela rua, o rapaz, né? Sai pela rua desnorteado, cheio de raiva, e ele passou na igreja dos Carmelitas, que onde a mãe dele costumava rezar, e entrou ali à toa. Quando entrou na igreja, ele ajoelhou nos bancos, estava a imagem de Nossa Senhora. Ele parou ali e começou a refletir da vida dele. E não saiu dali mais. Ficou ali. Quando foi mais tarde, bateram o sino para o almoço, ele viu e chamou, queria falar com o superior. O superior veio, não, eu queria ser recebido aqui no mosteiro como religioso. Eu não quero voltar para casa não, vou ficar aqui. Quem era esse? O grande Santo André Corsini. Que muita coisa se fala do que é um homem espetacular, mas pouco se fala dessa parte da história dele. Incrível história. De uma mãe que rezou pelo seu filho. E o último tema aqui nós vimos que é a morte. O menino que Nosso Senhor ressuscita está morto. Nosso Senhor ressuscitou ele. Ele representa aí duas coisas, a morte da alma e a morte do corpo. A morte do corpo é essa material, que a alma deixa o corpo, a separação entre a alma e o corpo, e o julgamento de Deus, o juízo, o inferno e o paraíso. Mas também a morte da alma, né, que é o pecado, ligado aqui com o tema da epístola. Né? É o que mais aflige a gente, as tentações e o pecado. Isso que mais aflige. Então, para prosseguirmos, para não cairmos na morte da alma, que é a pior que todas, é necessário essas coisas que São Paulo falou aqui no início. Quais são? A vigilância sobre si mesmo, o examinar-se para não cair no pecado, o examinar-se e o serviço do próximo. Estar atento para si mesmo, para não cair no pecado, e o serviço do próximo, por causa de Deus, por causa de Deus. Santa Maria Gorete falou, quando o rapaz que matou ela, né, que o assassino dela, né, ela pediu ao irmão que perdoasse. Você perdoa Alexandre? Por amor a você eu perdoo. Não, por amor de mim não, por amor a Deus. Então, atento para examinar-se e o serviço do próximo, por amor de Deus, para que não aconteça em nós a morte da alma. Essa aqui é a pior. Já que caminhamos para o final da nossa reflexão, peço a todos que leiam o capítulo 23 da Imitação de Cristo. Muito, muito oportuno, muito bom. É pequeno, dá para ler hoje. É um domingo, é uma indicação de leitura aí para todos. Leiam o capítulo 23 da Imitação de Cristo, que fala meditação sobre a morte. Ele fala, se já viste alguém morrer, reflete que passarás pelo mesmo caminho. Pela manhã, pensa que não chegarás à noite, e à noite não contes chegar ao dia seguinte. A morte pega a gente como um ladrão. Né? Nossos irmãos que
que estavam naquele avião há pouco, né? Foram pegados ali de surpresa. Gente, eu queria fechar nossa meditação com esse pensamento. Depois de tudo que nós conversamos aqui sobre a virtude, sobre o examinar-se, né? Sobre o serviço do próximo. Agora é hora de a gente pensar no final um assunto bem importante. Se nós tivéssemos, se a nossa morte ocorrer hoje, por exemplo, para onde nós iremos? Depois de tudo que praticamos e vivemos? Essa é uma pergunta que cada um vai levar no coração e vai pensar em casa. Depois de tudo que nós vivemos, né? O que é que nós vivemos se nós tivéssemos que morrer hoje, né? Se nós estivéssemos dentro daquele avião, por exemplo, né? Pegado de surpresa. Todo mundo quer morrer em casa, cercado dos seus. Legítimo. É um legítimo desejo. Mas vai ser assim? Não sabemos. Então, é preciso viver de acordo com o que a gente pensa. Nós queremos ir para o céu, sabemos o que é a virtude, sabemos tudo, essas coisas que eu falei, todos é sabida por todos, mas nós vivemos isso, praticamos isso. Então, se nós tivéssemos que deixar hoje as nossas vidas, né? Se o Senhor chamasse cada um de nós nesse dia de hoje, né? Ou daqui a meia hora, daqui a 15 minutos, sei lá, para onde nós iríamos? Ah, padre, se eu morresse hoje, eu acho que eu ia para o inferno, eu acho que eu ia para o purgatório. Sim, e para você evitar ir para o purgatório, ir para o inferno, você faria o quê? Ah, eu faria isso, eu consertava isso aqui, tal coisa que eu faço errado. Eu gasto uma hora no celular, eu ia pegar o celular e jogar no lixo. Ah, é? Então faça agora. Se você soubesse que você ia morrer hoje, você não faria todas essas coisas, né? Jogava o celular no lixo, né? Deixava de falar mal dos outros, deixava de brigar em casa com a mulher, com o filho, sei lá, em casa, as dificuldades de casa. Deixava de criar atrito com as pessoas. Você faria tudo isso se você souber que sua morte fosse hoje, não é isso? Então trate de fazer. Porque você não sabe que dia é que Nosso Senhor vai lhe chamar. Não sabemos. E é até bom que a gente não saiba, viu? É até bom mesmo. É bom que a gente não saiba. Cabe a nós a praticar a virtude. Nesse tempo confuso que vivemos, não falta a luz da verdade. Não falta a luz da igreja. Hoje tem que São Pio X, né? Que estamos lembrando aqui hoje. Não falta a assistência da igreja. Não falta. Não falta. E o que falta é a nossa correspondência. Isso sim. Peçamos a São Pio X, a Santíssima Virgem, a Rainha da Fé, a graça de podermos caminhar nesse mundo, caminhar para o céu, porque se nós não nos salvarmos, nossa vida foi uma grande frustração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.